Tá com o bloco de notas aí, ok? Você vai anotar no seu bloco de notas, e para quem não trouxe o celular, o papel, alguns da minha equipe nem vão precisar fazer, porque eu já fiz essa semana com eles. Mas você vai escrever aí o seu ponto forte, vai pensar aí agora. Qual que é o teu ponto forte? Qual que é aquilo que te deixa firme, forte? Aquilo que dificilmente te abala, escreve aí o teu ponto forte. Aquilo que é uma característica sua e que te faz um vencedor, uma vencedora. Esse é meu ponto forte. Você vai escrever ele aí. Eu sou uma pessoa que agradeço muito, eu sou uma pessoa que eu venço as dificuldades. Escreva teu ponto forte. Rapidinho aí. Estou vendo que tem gente que está me olhando, mas não pegou nem o celular. Acho que está com medo da pessoa do lado ver e revelar o seu segredo maior para quem está do lado. Para quem tem amigos, vai compartilhar de boa, vai escrever lá. Mas escreva aí teu ponto forte. Escreveu? Já escreveu aí? Colocou? Já colocou? Já colocaram aí? Ok? Agora, o oposto. Essa é a parte mais difícil, que a gente nunca sabe qual que é. Mas qual é o teu ponto fraco? Escreve aí, teu ponto fraco. Aquilo que te deixa desguarnecido. Eu sou uma pessoa de coração duro. Eu sou preguiçoso, preguiçosa. Eu respondo mal às pessoas. Eu tenho talvez você pense que é ponto forte, mas é teu ponto fraco. Escreve aí. Pensa aí, qual é aquilo que te derruba? Pastor, meu ponto fraco está muito ligado ali com uma luta que eu tenho. Pornografia, pastor. O negócio fica tenso comigo, não me controlo. Escreve aí, é o ponto fraco. Não precisa escrever e mostrar para falar, meu ponto fraco está aqui. É seu. Eu pedi no seu bloco de notas para isso. Está anotando aí? Está anotando? Reflete aí um pouquinho, para não colocar algo muito vazio, muito nada a ver, para você ficar aliviado aí durante a mensagem, não é isso. Mas coloque o que realmente você sente que é teu ponto fraco. Porque nós vamos conversar agora. Nós estamos numa conferência que vai falar sobre prova de balas, aquilo que nos torna inabaláveis. Durante as mensagens que você vai ter durante o dia, muitas delas vão falar da armadura de Deus, algumas vão falar da sua missão, outras vão falar da sua convicção, do seu chamado. Mas eu quero hoje conversar com você a respeito dessas duas palavras que você colocou aí, especificamente o ponto fraco. O tema da minha mensagem hoje é: seja inimigo do seu ponto fraco. Você está aí com o ponto fraco escrito, e eu gostaria que você pudesse, por 10 segundos, olhar para ele aí. Conta até 10 e leia. Leia mesmo, com clareza. E guarda e internaliza em você. Eu quero hoje conversar sobre o ponto fraco. Vai ser a nossa conversa. Eu vou fazer melhor. Vou pedir para você rapidamente fechar os olhos e pensar nessa sua fraqueza. Fecha os olhos rapidinho e pense aí nessa sua fraqueza. Se isso realmente, isso que você colocou, é o que tem minado você, é o que tem trazido dificuldades na sua vida hoje, é o que tem sido o iceberg completo, não só a ponta do iceberg, mas o iceberg inteiro, que derruba essa grande embarcação que é você. Lembrando aqui a história do Titanic, impenetrável, que não ia nunca afundar, e que um dia bate num iceberg e tem uma das maiores tragédias da história. Aquilo que é capaz de derrubar pessoas que se sentem muito fortes, pessoas que se sentem poderosas, mas que tem aquele pontinho fraco ali que é capaz de derrubar essa pessoa forte, esse gigante da fé que é você, que sou eu. Pensa aí um pouquinho nesse ponto fraco que você colocou. Se realmente é ele que tem sido o calo do teu sapato, no seu pé, que tem sido aquilo que tem te incomodado todos os dias, que tem sido aquilo que te tira o sono nas madrugadas, distração pode ser um ponto fraco, o vício na internet pode ser um ponto fraco, responder mal às pessoas pode ser um ponto fraco, fofoqueira pode ser uma fraqueza. Qual é o ponto fraco que você colocou aí no teu bloco de notas agora? Estou pedindo para ter esse tempo de reflexão para a gente conversar um pouquinho sobre
aquilo que é a brecha na armadura, aquilo que pode ser a vantagem que o inimigo tenha sobre mim e sobre você. Esse é o nosso papo nessa manhã, porque eu tenho uma convicção muito grande no meu espírito hoje, que se nós saímos dessa ministração dessa manhã, convictos de que o nosso inimigo, o nosso ponto fraco, vai ser pisoteado, destruído da nossa vida, nós vamos poder dar os próximos passos necessários para a nossa busca, aquilo que a gente está buscando no Senhor. Mas eu quero que você tenha uma reflexão muito séria, porque esse ponto fraco pode ser aquilo que está evitando você de ter conquistas maiores. Já tem alguns dias que eu tenho refletido muito naquilo que é a minha fraqueza, naquilo que é o meu ponto fraco. Consultei alguns livros, um deles foi o Kryptonita, do John Bevere, livro que eu recomendo alguns a lerem aqui. Se você já leu, ótimo, recapitule a leitura desse livro, mas eu recomendo você a buscar. Tem um outro livro de um pastor chamado Kevin DeYoung, pastor americano, chamado Brecha na Nossa Santidade. Esse livro é fantástico, 132 páginas, você pode comprar esse livro, é fininho, mas ele fala profundamente as nossas vidas. Tem um outro livro de um pastor, Greg Kroschel, acho que é isso mesmo a pronúncia do nome dele, Greg Kroschel. Ele é um pastor muito influente nos Estados Unidos, ele escreveu um livro chamado Lute. A capa do livro é uma luva de boxe, e ele conta a história do ponto fraco de Sansão. E ele vai ministrando a nossa vida a esse respeito. Recomendo a leitura do livro de Juízes, capítulo 16, que conta a história de Sansão. Vou citar um pouco ela aqui. Mas eu quero também que você faça uma avaliação pessoal, não importa a idade, porque muitos de nós já nascemos dentro do nosso contexto espiritual, principalmente, com um ponto fraco em evidência. Então, você escreveu aí? Você pensou nele? Então eu gostaria de fazer uma leitura da Bíblia. Eu vou ler muitos textos aqui contigo, mas eu quero hoje que você saia daqui sendo inimigo do seu ponto fraco. Fala assim: seja inimigo do seu ponto fraco. Eu, quando estava fazendo as anotações dessa mensagem, eu coloquei algo para Deus, falei assim: Senhor, eu me recuso a desistir. Eu me recuso a abrir mão de tudo que eu caminhei até aqui para enfraquecer agora diante do meu ponto fraco, diante do inimigo tentando acertar em cheio aonde está a brecha na minha armadura. Se eu estou orando menos, me potencializa. Se eu não estou fazendo jejuns, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de me encorajar para fazer isso. Se eu não estou tendo uma vida de santidade, se eu estou tendo aqueles acessos para visitar um site pornográfico, me dá força para resistir a isso. Não me deixa ser levado a grupos que estão criando contendas ou maledicência das pessoas. Deixa eu lutar contra isso. Eu resisto. Eu não aceito a desistência diante de algo que surge na minha frente. A palavra de Deus diz, na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 3 e 4, tem um texto, principalmente na versão da Bíblia amplificada, que me chamou muita atenção. É uma Bíblia que eu gosto de ler, conheci a saber por meio da pastora Joyce Meyer, que é uma Bíblia que ela usa nas pregações dela, é uma pessoa que eu tenho como referência na pregação. E eu estava lendo o texto de Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz assim: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Essa versão ela é fantástica. Tem uma versão, a outra versão de uma Bíblia da Christian Holy, que diz assim: tenha certeza de que o teste da sua fé, por meio da experiência, a fé vem por experiência, produz perseverança, levando você à maturidade espiritual e paz interior. Preste atenção, o elemento fé, quando é gerado em nós, ele vai dar para nós um segmento que é a experiência, testes da fé. Quando você ora, quando você jejua,
quando você medita na palavra, quando você lê as escrituras. Isso são experiências que Deus vai lhe dando de acesso a Ele, de começar a encontrar-se mais próximo dEle. E aí vai dizendo aqui que isso vai produzir perseverança, vai levar você à maturidade espiritual, vai te dar paz interior. E o verso 4, e que a perseverança tenha o seu resultado perfeito, e faça uma obra completa. A palavra de Deus, ela nos ensina que a obra do Senhor na nossa vida pela fé, ela é plena, ela não é pela metade, ela não permite que a gente chegue a um determinado momento e arrefeça ali, a não ser que o nosso ponto fraco dê os indícios para isso. Mas a Bíblia ainda respalda, para que você seja perfeito e completamente desenvolvido na sua fé, sem nada faltar, sem fraqueza alguma. Essas versões são fantásticas, porque elas vão direto ao ponto. Ela fala assim: você não vai ter fraqueza se você perseverar na fé. Ela não vai ter fraqueza se você perseverar em andar com pessoas que têm a mesma fé que você, que vão potencializar para que você lute, para que eles te ajudem a lutar contra essa fraqueza que você carrega. O intuito da Conferência Rampa 2022, Bulletproof, a prova de balas, é começar a conduzir você a identificar quais são os pontos de fraqueza que você tem. Adolescentes que estão aqui, jovens que estão aqui, nós temos muitas fraquezas em evidência nos últimos dias. Nós temos visto o quanto a nossa armadura, ela está cheia de brechas. Tem até situações que parece que a gente deixou de colocar alguma parte da armadura e fomos para a guerra dessa forma. No começo você viu aquele vídeo passando ali, dando algumas intuições do que a gente está vivendo nesses dias. Guerras de todas as formas, guerras físicas. É muito curioso porque nós geramos essa conferência há muito tempo. E desde o ano passado eu tenho falado muito com a pastora Raquel, tenho falado com muitos líderes da Rampa sobre o tempo de guerra. Eu lembro que há 3 anos atrás eu tinha ministrado uma mensagem falando: nós vamos entrar num tempo de guerra. Mas especificamente eu não saberia que em 2022 nós estaríamos com uma guerra global, que foi a pandemia vindo nesses 3 dias, uma guerra biológica praticamente, que dizimou milhares e milhares de pessoas da face da terra. E veio logo depois as crises provenientes desse tempo. Nós estamos agora com uma guerra em 2 países que está afetando já toda a comunidade europeia, já está afetando a Ásia, já está afetando outras partes do mundo. Então nós estamos num tempo onde as fraquezas do ser humano estão evidentes. E isso tem uma tendência a levar, a conduzir, isso foi falado antes da pandemia, que quando começou os indícios da pandemia no mundo, e quando veio esses rumores de guerra, viriam também evidenciar muito a fraqueza humana. Qual que é a fraqueza que o ser humano tem carregado muito hoje? O ódio pelo outro. Nós temos visto as redes sociais. Quais são os termos mais famosos hoje, gente? Cancelamento, bloqueio, você indesejar a figura de alguém, pessoas sendo excluídas do meio que estão. Para quem assiste aí o BBB, famoso, né, programa que muita gente gosta de assistir, tem muito crente que assiste, eu às vezes bato o olho lá. Essa semana, uma pessoa evidenciou seu ponto fraco, neto do Silvio Santos. Mas oi, tá aí. Tiago Abravanel foi lá, desistiu. Por quê? Quem assistiu? Quem sabe a resposta? Pode falar, gente, tem medo, tá com medo? Ninguém assiste BBB aqui? Deixa eu falar, BBB é um programa que há 22 anos ele está na Rede Globo. Então ele passa no horário nobre, são pessoas que são enfurnadas numa casa e lá vão se descobrindo. Esse é um programa que está há 22 anos entrando na tua casa sem você ver. Pode ser que seus pais vejam, pode ser que sua avó veja, está lá. Tem muitas avós que estão assistindo por causa do Tiago Abravanel, que elas gostam do Silvio Santos, do avô dele, e acabam tendo uma afeição pelo menino. E essa semana ele saiu, porque ele foi excluído de uma tarefa que teve lá, e aí lá tem uma campainha que o cara aperta e ele vai embora da casa. Ele mostrou um ponto fraco dele. Qual foi o ponto fraco? Ele se sentiu excluído do grupo. Agora, a pergunta que eu faço, se você acompanhou, você acha que o grupo excluiu ele? Pode falar quem viu. Você não está em pecado. Você colocou o ponto fraco aí, o BBB? Foi isso? Alguém colocou? Quem colocou o BBB como ponto fraco? Alguém colocou programas de televisão? Alguém colocou aí? Pode falar, gente.
Está com medo de mostrar, eu coloquei, o pastor vai perguntar, vai saber aqui que eu sou fã de BBB. Tem problema não, gente. Relaxa. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Pessoas estão numa sociedade expondo suas fraquezas e muitos estão pegando essa fraqueza e destruindo. Agora, olha que curioso. Eu vou voltar para a palavra, fica tranquilo. Olha que curioso. Qual foi a mensagem que esse jovem, Tiago Abravanel, entrou dentro do BBB? Ele queria instalar ali uma comunidade de relacionamentos e amor. Ele entrou com uma bandeira de pacificação. Ele quis mudar o conceito daquele lugar. Ele quis mudar os diagramas feitos por aquele programa, que é exatamente para causar o ápice do programa, que são discórdias. Evidenciar o ponto fraco de todo mundo. Vocês devem saber que o Big Brother é uma reprodução muito real de quem nós somos aqui fora. Nós hoje somos pessoas que estamos à mercê de evidenciar o nosso ponto fraco para outras pessoas. Então olha bem aí de novo no seu bloco de notas aquilo que você colocou. Hoje eu quero levar você a recusar desisir, a evidenciar o seu ponto fraco, a ser paciente e persistente, a ter o teste de fé e no final será aprovada. Você consegue compreender qual é o caminho que nós vamos ter hoje? Muitos aqui estão desistindo porque o seu ponto fraco tem gritado mais do que os pontos fortes que você carrega. Muitos de nós temos aí no nosso bloco de notas escrito aquilo que hoje é onde o inimigo está tentando mais trabalhar na nossa vida. Então eu quero trabalhar com você hoje algumas situações desses pontos fracos. Eu quero com você hoje apresentar fatos a respeito do ponto fraco que você colocou aí. Quem realmente colocou o ponto fraco aí escrito no seu bloco de notas? Seja sincero comigo. Deixa eu saber se eu posso estar falando com você hoje. Quem colocou? Levante sua mão, de verdade. Então tá bom, deixa eu só dar uma mirada aqui para saber que você está aí. Vocês estão me entendendo, ok? Até aqui? Está tudo bem? Vocês estão assimilando bem aí? Então vamos lá. Eu quero primeiro dar uma evidência. Eu coloquei aqui no meu sermão, coloquei aqui, seu ponto fraco pode estar atualmente num estado embrionário. Alguns adolescentes aqui podem estar nascendo esse ponto fraco. Talvez ainda nem identificaram, ficaram na dúvida do que escrever. Alguns aqui, até mesmo mais jovens ou mais velhos, talvez ficaram pensando, mas o que eu vou colocar? Por quê? Porque pode ser que seu ponto fraco está ainda um embrião, pequenininho. Talvez do tamanho de uma semente. Mas ninguém consegue enxergá-lo ainda. Até você ainda não consegue ver. Talvez você até faça piadas a respeito da sua fraqueza. Você às vezes brinca com aquilo que é o que você está fraquinho aí. E eu quero que hoje você entenda que você não deve, em hipótese nenhuma, brincar com a sua fraqueza. Não aceite que ninguém, muito menos você, brinque com o seu ponto fraco. Por isso que eu quero que você o tempo todo olhe para aquilo que você escreveu. Porque o ponto fraco é algo muito sério na vida do cristão. Desde a sua tenra infância, desde muito novo, até o fim da vida, o ponto fraco vai tentar se manifestar. Vai tentar derrubar e aumentar todo o tempo a brecha nessa armadura que você carrega. A nossa convicção é que você se torne um jovem inabalável. Porém, a fraqueza, o ponto fraco vai tentar te destruir. Vocês estão me compreendendo de verdade? Você está conseguindo entender a seriedade do que é o que você carrega hoje? Então já vou fazer o primeiro pedido. Não brinque com o seu ponto fraco. Não brinque com ele. Não deixe virar piada diante dos olhos das pessoas. Não deixe que as pessoas falem a esse respeito. Ou até melhor, não fique evidenciando para as pessoas que esse é o ponto fraco que você carrega. Se nós não formos à prova de balas, ou seja, vitoriosos, nós vamos enfrentar problemas todos os dias.
Se nós não formos inabaláveis, se nós não buscarmos sermos vitoriosos no Senhor, se nós não buscarmos revestir esse colete à prova de balas, se a gente não revestir da armadura de Deus, nós vamos ter problemas na nossa caminhada. A gente está denunciando a fraqueza para muita gente. Você está compreendendo, gente? Eu quero hoje, o papo com você é muito sério, porque daqui, depois a gente só vai ter alegria no Senhor. Mas eu preciso que você hoje entenda que não é tempo mais de brincar com aquilo que é o ponto fraco que você carrega. Eu quero apresentar esses fatos então. O primeiro deles, a batalha de sua vida ocorre entre o seu ponto fraco e o seu ponto forte. Está aí. A batalha de sua vida ocorre entre o seu ponto forte e o seu ponto fraco. A palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, 17, diz: pois a natureza pecaminosa tem seu desejo que se opõe ao Espírito, e o desejo do Espírito se opõe à natureza pecaminosa, ao pecado. Pois estes dois, a natureza pecaminosa e o Espírito, estão em oposição direta, o tempo todo um com o outro, continuamente em conflito, de modo que vocês, como crentes, nem sempre façam as boas coisas que vocês querem fazer. Essa oposição, essa luta, esse conflito, essa briga entre o ponto forte e o ponto fraco, o tempo todo vai tentar, esse combate não vai permitir que você faça aquilo que realmente você precisa fazer. É o que está te impedindo de romper em algumas áreas. É o que te impede de começar a sentir o sobrenatural de Deus. É o que começa a mostrar fraqueza. Às vezes, alguns de vocês devem ter colocado assim: eu não tenho condição, meu ponto fraco é não conseguir orar. O meu ponto fraco é não conseguir ler a palavra. E quanto menos eu leio a palavra, menos eu conheço do Senhor. Quanto menos eu oro, menos eu tenho acesso à sala do trono do Senhor. Quanto menos disciplinas espirituais na minha vida, jejum, meditar na palavra, vida de oração, me dedicar mais à comunhão da igreja, à comunhão dos irmãos da fé, aqueles que têm a mesma confissão de fé que eu tenho, menos condição eu tenho de entender o que o Senhor quer da minha vida. Sabe qual que é o maior bloqueio do jovem cristão hoje? Não saber o seu chamado. Por quê? Porque o nosso ponto fraco diminui essa condição de descobrir mais rápido. A nossa grande dificuldade é o acesso ao propósito que Deus tem. Mas eu vou te falar uma coisa: Deus tem um propósito para você. E Ele tem um propósito muito claro, e Ele quer que você também tenha essa clareza. Mas o ponto fraco se opõe ao ponto forte. Por isso que você tem que ter noção do que você escreveu aí realmente é aquilo que te passa rasteira o tempo todo. Então, a batalha da sua vida hoje ocorre entre esses dois extremos que você colocou aí. Segundo, todos nós, todos, sem exceção, têm um ponto fraco na vida. Todos. A palavra de Deus diz, muito clara, que Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e continuamente estão destituídos dessa glória, e estão sendo justificados, declarados livres da culpa do pecado, tornando acessíveis a Deus e concedidos a vida eterna. Olha que interessante, nós temos uma condição. Nós temos uma condição. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós temos acesso àquilo que o Senhor quer para nós. A Bíblia está dizendo aqui, mas estão sendo justificados, ou seja, estamos sendo declarados pelo Senhor livres nele. Mas o texto antes tem uma expressão: todos, já que todos pecaram e continuamente estão destituídos da glória de Deus. O pecado, o ponto fraco, tem a habilidade de nos afastar da convicção que Deus tem para nós. Preste atenção nisso, jovem, porque eu, como líder, vão fazer 20 anos, 19 anos, liderando adolescentes e jovens. Como eu sempre falo nos lugares que eu converso, igrejas, eu já tenho 4 gerações de jovens desse ministério que passaram pela minha liderança da pastora Raquel. 4 gerações. Hoje a primeira geração hoje já está entrando na faixa dos 30 anos, dos 25 para 30 anos de idade. Já estamos casando grande parte deles. Foi a primeira geração liderada por nós.
Um deles até o Lucas, hoje é o que está coordenando toda essa conferência. Está aí, o Lucas saiu do ministério do Projeto Vida Kids com a mãe dele, e logo depois veio para debaixo da minha liderança. Hoje ele é o gestor daqui da igreja, junto com a pastora Grazi, junto com a equipe do Creative. Então é uma geração que já está muito à frente, mas foi 4 gerações, e todas elas eu vi sempre a mesma situação permeando. E eu sei que muitos de vocês e os líderes que estão aqui sabem que dentro dos seus ministérios, a grande dificuldade que você tem de potencializar seus jovens, de potencializar a geração de adolescentes, a grande dificuldade não é a internet, não é rede social. A gente está banalizando, a gente está dando fichinha pequena nesse jogo contra Satanás. A gente está se fazendo de bobo, achando que isso é que impede. O que impede é que essa geração desconhece que pode ter um acesso muito mais rápido ao Senhor, porém, essa oposição, ou o que é pior, a gente tem um entendimento de que todos nós estamos pecando, e a palavra diz continuamente, todos os dias, esse ponto fraco vem tentar diminuir, ou principalmente nos afastar do Senhor. Se você entender esse segredo hoje, gente, você sai daqui, inimigo número 1 do seu ponto fraco, destruidor dele, e aí sim você vai revestir da armadura e você vai conquistar o que você bem quiser na presença do Senhor. Mas vamos lá. O terceiro ponto que eu quero falar com você, eu quero adiantar aqui: seu ponto fraco fará com que você se una às pessoas erradas. Seu ponto fraco vai sempre te levar a ter alianças com pessoas que não são aquelas que você realmente precisa estar. O texto que eu trago de referência para você é um texto que é muito conhecido, falei aqui, citei sobre o livro Lute, do Craig Groeschel, lá, nunca sei o nome dele, com o aparelho, então fica uma beleza, salivo que é um negócio. Ele aqui diz, vai lá, abre a sua Bíblia aí, ou então você lê comigo, Juízes, capítulo 16, eu quero ler 2 versículos, o verso 4 e o verso 20. Vocês estão comigo, amém? Está dando para entender? Está muita feijoada ou está um hamburguinho de leve aí? Está tranquilo? Está dando para digerir? Quem está tendo dificuldade de receber a palavra? Está tudo bem? Ok? Primeira fileira aí, está tudo ok? Aqui, esse bloco aqui, está ok? Vocês estão comigo? Então anotaram aí o ponto fraco? Segundo bloco aqui, ok? Tranquilo? Está dando para refletir aí? Está doendo ou está suave? Está suave, Joca? Então vou aumentar a pressão aqui. Está tranquilo aqui? Bloco central, ok? Todo mundo está entendendo? Beleza? Heloísa, está firme? Está pegando aí, captou? Sarinha, 100%? Força. Aqui, bloco de cá, Mohamed, 100%. Suave aí. Está fluindo, gente? Está fluindo? Niterói, alô, alô. Está fluindo aqui? Beleza? Está fluindo aí, Luquinha? 100%? Está feliz hoje, né? Isso aí, estou ligado. Calma, momento mico. Piada interna aqui, tá, gente? Todo mundo ok? Breno, 100%? Está captando? Gil, show? Vamos lá então. Então, seu ponto fraco fará com que você se una a pessoas erradas. Olha só o que acontece nessa história que eu vou ler aqui com você, nesses 2 versículos de lembrando Sansão e Dalila. Só para sintonizar você, Sansão, um dos juízes levantados em Israel, homem que estaria à frente do exército, à frente de um tempo de governo dos juízes, ele tem uma guerra declarada entre Israel e os filisteus, ou Filisteia. E aí acontece que o tempo todo os filisteus estão em combate constante com o povo de Israel liderado por Sansão. Essa história de Juízes, no capítulo 16 em diante, ela tem uma peculiaridade que ela vai contando 2 extremos. Uma história de um contexto de guerra e, ao mesmo tempo, uma história de um contexto particular. Mas o contexto de Juízes 16 sobre Sansão é exatamente sobre ponto fraco. Alguns aqui que conhecem a história bem sabem que uma das evidências da fraqueza, o ponto fraco de Sansão era se cortasse o seu cabelo. Porque era um nazireu, e uma das coisas que o nazireu tinha era não cortar o seu cabelo, não ser dado a vinho, e tinha mais um que agora me fugiu aqui, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Então o voto de nazireado sobre Sansão trazia sobre ele uma blindagem do seu ponto fraco. E ele não revelava o seu segredo a ninguém. Porém, os filisteus tentavam em todo o tempo descobrir qual era esse ponto fraco. E aí nesse contexto, capítulo 15, 16 aqui, quando entra na história de Sansão, os filisteus fazem 4 tentativas para tentar
tirar toda a força, sugar a força de Sansão, que era o grande guerreiro de Israel. E o que acontece? Eles usam essa mulher, Dalila, para seduzi-lo. E o texto diz assim, Juízes capítulo 16, verso 4. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher filisteu, que morava no vale de Soreque, lugar das vinhas vermelhas, vinhos que embriagam mais rapidamente, cujo nome era Dalila. Então aqui já tem uma característica muito interessante. Dalila usou de uma artimanha que fazia parte do chamado dela. Você sabia que tem pessoas que têm um chamado maligno? Sabia disso? Que tem pessoas que têm uma vocação para o mal? Dalila era uma. Dalila nasceu num lugar que era característica do lugar das uvas vermelhas. A uva vermelha, quando se produz, ela tem uma essência de embriaguez maior do que os outros vinhos. Eu fui descobrindo isso pesquisando. E é exatamente ali que começa a evidenciar o ponto fraco de Sansão. Ele se apaixona por ela. Ela cria um ambiente para embriagar Sansão. E ela consegue, com o plano dos filisteus, cortar o cabelo dele. E aí o texto, no verso 20, tem uma das passagens para mim que é mais tensas que existem aqui no livro de Juízes, diz assim: ela disse: os filisteus estão sobre você, Sansão. E ele acordou do seu sono e disse: vou sair como tenho vez após vez e me libertar. Sansão, nessa frase, ele diz assim: fica tranquilo, eu vou sair do mesmo jeito que eu saí, sendo vitorioso sobre eles. Eu tenho força suficiente para derrubar essa galera. Presta atenção. A aliança que ele faz com essa mulher evidencia a fraqueza dele. Ele uniu alguém que não era para ele unir. As alianças daquela época com os filisteus era algo que realmente seria uma fraqueza para a nação. Era um sinal do que estava acontecendo. Vocês estão ligados aí, ok? Então o que está acontecendo nesse contexto? Eu quero despertar você para isso. Preste atenção, porque hoje eu estou mostrando para você como é que você tem que combater esse ponto fraco. Um dos pontos é não se una a pessoas que vão tentar roubar aquilo que você tem de melhor. E aqui o texto diz exatamente isso. Olha qual era a característica de Sansão: convencimento. Deus está comigo, eu sou o cara. Não, deixa, isso aí não me derruba não. Muitos adolescentes são assim. Não, um pouquinho, tá beleza. Alguns jovens aqui são assim: estou tranquilo, resolvo. Talvez use até a mesma frase dele, né? E aí ele acordou do seu sono e disse: vou sair como tenho vez após vez e me libertar. Ele estava convencido de que ele não sabia, naquele sono da embriaguez, que ela tinha tirado a força dele. Vamos abrir um parênteses aqui? Muito cuidado, que você pode estar vivendo, nesse exato momento da sua vida, o sono da embriaguez. E o inimigo pode vir, falar bem suave, como o pastor está falando aqui agora, e o sono vir, e roubar aquilo que você tem de mais valioso. É por isso que Sansão não conseguiu descobrir o grande segredo aqui, pois Sansão não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Eu sempre penso assim: o Senhor me dá um perímetro, o Senhor me dá uma área em que eu posso ir, e Ele fala, Ele toca aquela sirene, se eu passo aqui, isso é para despertar alguns aí, esse perímetro é sempre a voz de Deus, é sempre uma mensagem, é sempre a palavra, é sempre alguém pregando, é sempre numa canção que desperta que eu estou indo além do limite que eu posso. É quando eu sei que se eu passar desse limite, aqui tem uma linha, né? Então dá para eu representar bem para mim aqui. Ou até aqui mesmo para você ver. Eu só tenho que tomar cuidado para não cair para frente, porque eu sou meio tenso aqui no negócio. Mas é sempre aquele momento em que parece que eu vou dar o passo, e eu sei que se eu der esse passo, o meu ponto fraco vai ser tão evidente que eu vou cair. Porém, tem alguns de nós que estamos passando desse limite
estamos continuando a nossa caminhada, porta para fora, tá pegando aí? Beleza? Indo embora, achando que o Senhor está com a gente. Nós estamos fazendo orações e Deus não está. Nós estamos fazendo aliança com pessoas e Deus não está. Nós estamos indo a lugares que Deus não está. Nós estamos deitando, bebendo, conversando com pessoas onde Deus não está. Alguns de nós estamos sonâmbulos espiritualmente, zumbis emocionalmente e andando sem Deus conosco. Jovens, eu quero chamar a tua atenção. Olhe para esse ponto fraco que você escreveu e veja se ele não está sendo seu companheiro enquanto Deus não está caminhando mais com você. Eu estou pegando o exemplo de Sansão para acordar você para esse tempo. Não tem como entrar, o tema de hoje dentro da conferência é a guerra. Nós estamos para revestir você da armadura espiritual, mas não tem como entregar uma armadura para você se você não tem preparação para entrar para essa guerra, porque você está o quê? Desguarnecido com a tua fraqueza. Você vai colocar a armadura, mas a sua fraqueza vai reluzir a mais do que ela. É isso que eu quero que tenha entendimento nessa manhã daqui, porque hoje eu e você precisamos ter certeza que na próxima ministração do João Paulo, na ministração da pastora Raquel, todos nós vamos ter convicção de que a nossa fraqueza já ficou aqui nessa ministração da manhã. Que é quando você revestir a armadura, você está pleno. Agora, me ajude, aí é um pedido meu, pastoral, me ajude com os mais novos. Jovens, vamos dar o testemunho necessário. Vamos jogar o nosso ponto fraco para o quinto dos infernos. Vamos colocar um limite nessa, vamos cessar de vez essa fraqueza que o cristão está carregando. E a gente está matando a outra geração por não dar modelo suficiente para eles. Hoje eu peço você para resistir. Fala assim, resistir. Não desistir. Resistir. Não desistir. Eu preciso hoje que você saia daqui dessa mensagem resistindo, mas não desistindo, porque a tua desistência é a morte da próxima geração. Vocês compreendem isso? Compreendem? É a praia que eu posso andar com muita facilidade. Joga o ponto fraco fora, hein? É isso aí, pegou. Ponto 4 e último que eu quero fechar essa mensagem hoje. Você está ligado comigo aí? Beleza. Então compreendeu que Dalila foi o extremo da união que Sansão fez para que o ponto fraco dele evidenciasse? E o pavor que eu tenho nesse texto é que eu não quero viver aquilo que Sansão viveu. Não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Faz uma oração aí agora. Senhor, não me deixa desconhecer em hipótese nenhuma que o Senhor deixou de andar comigo. Maldito aquele que não tem o Senhor caminhando com ele. A gente não pode se enganar, achar que o Senhor está caminhando com a gente até mesmo quando a gente está totalmente errado, quando a gente está só com a bandeira do ponto fraco levantado. O amor dele se aperfeiçoa na fraqueza? É, não é? Mas é o amor dele, não é você. Não se trata de nós, é o amor dele. Então, não precisa ficar o tempo todo fraco diante do Senhor. Último ponto aí então que eu quero falar contigo. Seu ponto fraco pode se expandir. Quando eu escrevi esse ponto aqui, eu fiquei pensando comigo, caramba, nós estamos no ano da expansão. E eu não quero, em hipótese nenhuma, que o meu ponto fraco vá comigo para as grandes conquistas que eu vou ter em 2022. Eu não aceito isso, eu não quero isso. Deixa eu ver meu tempo. Quanto tempo eu tenho? Sabe? Já foi? Me ajude aí, é porque eu não... Alguém me dá um sinal, tá? Que eu vou para a conclusão aqui. Seu ponto fraco pode expandir-se. Olha só, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 6, ele fala sobre como nós podemos repreender as coisas imorais da nossa vida. Como nós podemos repreender as coisas imorais da nossa vida.
Eu vou entrar no assunto aqui, e eu quero que você seja muito sincero com você mesmo, tá? Não é para falar com ninguém do lado, não é para pensar agora no outro, mas eu não sei a vivência de vocês no ministério. Quantos aqui são líderes na sua igreja? Líderes. Levante a mão só para eu ver, eu quero visualizar mesmo os líderes. Hoje à tarde a gente vai ter um tempo legal junto, mas eu quero falar aqui, já vou aproveitar esse ponto. Uma das coisas que precisam ser um fator de coragem para nós líderes, é a atenção, é a observação que a gente tem com essa geração mais nova. Vocês que são líderes de jovens e adolescentes, têm um grande desafio como eu nas mãos, mas é um desafio que o Senhor nos comissionou a fazer. Mas essa geração, ela está muito exposta, muito exposta. Nós também estamos muito expostos. Mas nós precisamos começar a criar um hábito muito real de repreender, literalmente, as coisas imorais. Por que eu estou falando isso? E o que é essa imoralidade que eu quero falar? Essa geração está sendo muito atacada pela pornografia, muito rápido, é muito precoce. Essa geração já tem contato com questões de masturbação, enviar a sua pureza para as outras pessoas. Hoje é uma prática muito natural eles tirarem a sua roupa e mandar fotos para pessoas. É uma geração, quantos aqui são menores de 15 anos? Levante sua mão. Vou fazer melhor, fica de pé, pode ficar tranquilo, só fica de pé. Deixa eu só identificar vocês, eu acho que é mais fácil. Até 15 anos. De quê? Os de 15 também, fiquem de pé. O mais novo até, da idade da Lisa ali, até os de 15 anos, fica de pé, continua, fica com vergonha não. Pode ficar de pé, o pastor pediu para ficar. Quer ficar não? Mas eu já vi vocês aí, tá tranquilo. Aí não quer ficar não, tá com medo de eu mandar tirar a roupa. Preste atenção, fica de pé ainda, só para uma conversa rápida. Eu quero que os outros que são acima, que já estão 17, 18 anos, observe essa geração, que é a geração que precisa dos referenciais. A tônica do meu ministério aqui, principalmente aqui na igreja, é direcionar essa geração para não errar o caminho. Isso inclui minha filha, está ali, 12 anos de idade. E eu tenho uma convicção de que nós, ministros, e eu considero você que está sentado ministro do Evangelho, nós precisamos repreender de todas as maneiras a imoralidade na vida dessa geração. Essa geração está tendo acessos que nós demoramos para ter. Essa geração está se enfraquecendo mais rápido do que a nossa enfraqueceu. Só que agora eu preciso que o seu ponto fraco não seja omitir a proteção dessa geração. O Senhor vai nos cobrar. O Senhor vai nos cobrar a omissão que nós estamos tendo de falar a verdade sem medo. Tem pais aqui. Hoje muitos pais estão acompanhando seus filhos aqui na conferência. Então isso é para todo mundo, é família, é igreja, é liderança. São vocês, adolescentes, que levantaram. Todos nós precisamos ter um compromisso muito sério em não aceitar que tudo aquilo que está chegando de lixo na vida de vocês se torne o ponto fraco de vocês. Primeira coisa que tem que começar, respeito e honra. Honre os mais velhos. Honre aqueles que querem dar o melhor a vocês. Líderes, sejam exemplo para serem honrados. Jovens, deem um exemplo para que esses adolescentes honrem vocês. Não é medo, não tem que ter medo. A gente lá, eu já comecei a identificar na rampa que tem adolescentes que têm medo da pastora Raquel, tem medo de mim. Às vezes eu acho que a falha fica na comunicação de nós jovens, dos jovens que estão comigo. Nós temos que criar cultura de honrar para poder ouvir aquilo que é certo. Repreender a imoralidade que está chegando todos os dias na mão deles. Gente, vamos lá, agora eu vou conversar com a galera direto aqui. Galerinha, foge desses grupos de aliança que querem levar vocês para morrer espiritualmente, para não conhecer Jesus.
Encorajem-se uns com os outros para buscar modelos de fé, homens e mulheres de fé. Provoque nesses líderes, nos seus pais, nos seus amigos mais velhos, que eles ensinem vocês com onde é que tem que pisar com firmeza. Porque todos nós estamos num campo minado, todos nós estamos pisando e a qualquer momento uma mina explosiva acontece. Mas nós precisamos, nesse tempo, repreender a imoralidade. Que imoralidade é essa? É tudo aquilo que entra na sua vida e que não faz parte da sua vida. Vai tirar você da rota, vai enfraquecer você, vai evidenciar seu ponto fraco. Vocês estão compreendendo? Vocês estão mesmo entendendo? Então, quando for assim, grite, peça ajuda. E eu vou fazer uma dinâmica aqui com você. Abaixa um pouquinho a máscara e dá um grito aí onde você está. Só os que estão de pé. Dá um grito mesmo. Tá, para ensaio foi perfeito. Agora dá grito mesmo, 300, vai lá. Quem viu 300? Tá melhor. Teve um 300 ali que foi 150. Vamos lá, Calel, puxa aí da tua fileira, puxa aí da turma aqui, ó. Vamos lá, vamos dar o último grito aí. Gol! Perfeito, pode sentar. Obrigado pela participação. Mas vamos lá, fechando. Olha só. Você deve confrontar seu ponto fraco quando ele surgir pela primeira vez, quando ainda estiver pequeno. Pequeno. Você deve confrontar seu ponto fraco quando ele, pela primeira vez, ainda estiver pequeno. E fechando, eu quero concluir essa palavra hoje. Pega de novo seu bloco de notas aí. Abre aí o teu ponto fraco. Fala assim: eu vou matar agora o meu ponto fraco, de uma vez por todas. Então, não dê espaço para a carne. Não dê espaço para a carne. Feche seus olhos, quero orar com você. E você vai repetir essa oração comigo. Fale assim: Senhor, me permita desfrutar das vitórias que o Senhor tem para mim. Senhor, me dê a oportunidade de vencer o ponto fraco e levar outras pessoas à vitória como eu estou indo. Senhor, a tua presença é o único lugar onde eu sei que o meu ponto fraco vai morrer. Eu sei que a sua presença é o único lugar que este ponto fraco vai morrer. Eu quero ser inimigo do meu ponto fraco. Essa oração que você fez aí é o segredo de alguém inabalável. Eu não vou fazer momento agora aqui, mas eu gostaria muito que você fosse sensível o suficiente para ter um tempo com Deus, onde você vai entregar, literalmente, se você quiser vir ao altar, não tem problema, mas hoje eu quero que você, de alguma forma, elimine esse ponto fraco. Se fosse todos escreverem no papel, que era a dinâmica inicial, eu ia pedir para todos vocês jogarem aqui no altar. Mas eu pedi para o bloco de notas, até mesmo para uma questão de você poder estar com ele aí, e agora você simplesmente fazer assim. Você vai pegar o cursor do seu teclado do celular e apagar, e deixar só o ponto fraco, o ponto forte, em evidência. Começa a fazer isso agora. Apague letra por letra, e faça aí o teu momento com Deus. Senhor, eu quero eliminar da minha vida esse ponto fraco. Eu não aceito que o Senhor hoje me entregue uma armadura para ser um vitorioso, uma vitoriosa, se esse ponto fraco ficar gritando todos os dias na minha vida. Faça isso, líderes façam isso, pastores que estão aqui façam isso, jovens que estão indo para o ministério, para a liderança do ministério, façam isso, líderes de células que estão aqui, façam isso, adolescentes, a galera da Rampa Júnior, a galera da Conexão, façam isso. Vão apagando letra por letra. Vai eliminando da sua vida o ponto fraco. Não faça rápido não, faça consciente. Porque a oração que eu fiz antes de vir para cá hoje era que eu tinha a convicção de que muitos, pode ser que nem todos, mas muitos sairiam daqui hoje
resistindo e não desistindo da sua vida com Deus. Agora, seu ponto forte, você vai pedir aí ao Senhor para Ele trabalhar ainda mais em você. Pensa aí agora, o quanto Deus pode trabalhar esse ponto forte que está aí no seu bloco de notas agora. Pede Ele aí na tua oração, para te fortalecer, para te fazer um conquistador, para te fazer caminhar ainda mais na presença dEle, porque você hoje tem uma qualidade em você. Encoraje-se nessa qualidade que você colocou aí. Essa é a chave que está aí, que vai te fazer muito melhor e vai te fazer vencer muitas histórias difíceis que você pode vir a passar. Você está aí com o ponto forte bem evidente? Então vai se colocando de pé, você que tem essa convicção de que você sai dessa mensagem hoje, dizendo assim: eu elimino da minha vez por completo o ponto fraco e eu evidencio o ponto forte. Quantos entenderam a mensagem de hoje? Nessa conclusão aqui que eu quero fazer. Talvez você gerou muita expectativa para uma mensagem que pudesse chacoalhar você, mas eu tenho certeza que aí dentro, muita coisa chacoalhou. Principalmente aqui, ó. Principalmente aqui. Os jovens que estão aqui, não negociem o ponto fraco de vocês. Elimine definitivamente. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem ministrado e vai ministrar nas nossas vidas essa manhã, tarde e noite. Eu agradeço porque cada um que vai pisar nesse lugar, eu tenho certeza que vão demonstrar pontos fortes sobre essa igreja. Pai, esse púlpito aqui ministra muito sobre pessoas que perseveram, que vencem, que não desistem. É uma característica dos nossos pastores nesse ministério. É uma característica dos nossos apóstolos. E eu libero sobre essa conferência, sobre cada jovem, adolescente que está nesse ministério, Pai, força necessária, poder do céu, para que eles vençam definitivamente aquilo que tem derrubado, tem sido o grande inimigo, tem sido a grande fraqueza de cada um que está aqui hoje. Pai, fortalece aquele que está cansado, aquele que colocou, que já desistiu diversas vezes, aquele que coloca que não consegue finalizar seus projetos, aquele que colocou aqui, Pai, que tem se sentido cada vez mais imoral, que tem vestido o pecado, Senhor, e não tem conseguido lutar, Senhor, aqueles que estão enraizados em problemas, aqueles que ficam presos nas suas dívidas, não conseguem pagar as dívidas, Senhor, esses têm mostrado aí o ponto fraco, jovens que têm grandes sonhos, mas estão presos, Senhor, ainda em sementes de corrupção, em mentira, que não conseguem viver uma vida 100%, Senhor, de sinceridade com o Senhor, integridade, caráter, Senhor. Muitos aqui colocaram, expuseram a sua fraqueza, porque estão no limite, não conseguem mais, chegaram aqui arrastados, Senhor, jovens que não conseguem ter mais a vida de oração, que não conseguem ter mais a sua vida no Senhor, não conseguem sentir a presença do Espírito Santo do Senhor. Pai, eu peço hoje, essa é a oração que eu faço, esse é o pedido que eu clamo nesse altar, Senhor, que o Senhor evidencie os pontos fortes dessa geração. Pai, é uma geração de inabaláveis, é uma geração, Pai, que vão vir dardos inflamados do maligno, mas eles vão desviar de cada um deles. Pai, escudo da fé que eles vão portar hoje, que eles vão receber nesse lugar, vão fazê-los cada vez mais fortes. Levante junto a eles escudeiros, homens, mulheres, mentores, líderes que vão ajudar na blindagem desse escudo, que vão polir a armadura dessa geração. Senhor, blinda a mente deles, que é onde o acesso que Satanás tem trabalhado muito nessa geração. Nós anulamos agora a voz, o poder, a ação do inimigo na vida de cada um dos teus filhos. Eu creio, Senhor, que essa conferência será um marco de divisão na vida de muitos que estão aqui, aqueles que chegaram vazios, sem força, inibidos, medrosos, vão perder por hoje, definitivamente, vão lançar hoje, Senhor, no esquecimento esse ponto fraco. Mas eu peço também, que o Senhor agora também capacite cada um, a buscar todos os dias força, todos os dias buscar seu ponto forte, todos os dias treinar o suficiente, se aplicar na palavra, orar incansavelmente, para que o Senhor fortaleça essa geração. A começar por nós, pastores, líderes, jovens, adolescentes, você que fez um investimento para estar aqui,
Você que veio acompanhando esse que investiu, guarde muito bem esse que investiu na sua vida para você estar aqui, porque hoje você tem aí um escudeiro, um amigo, alguém que vai caminhar com você, uma amiga que vai caminhar com você, que vai te ajudar e você vai ajudar ela a lutarem todos os dias pelo ponto fraco. E lembre-se, seja inimigo do seu ponto fraco.